Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? E aí, será que todos os militares estão na lacuna? Ou será que alguns deles é que estão na lacuna? Quais seriam esses militares? Tudo isso e ainda o que é a lacuna, nós vamos ver nesse vídeo logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, Augusto Leitão Advocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos repetir o e-mail: atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Lembrando aos senhores, no dia 20 de outubro teremos o nosso primeiro seminário, na verdade, o segundo seminário de Direito Militar da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro. Então vai ser dia 20 de outubro, lá no Clube Militar. E essa semana eu vou divulgar já o primeiro teaser com os nomes dos palestrantes, tá bem? Vou trazer mais informações para vocês lá no perfil da comissão da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, no Instagram, que é o @Direito Militar _ABA RJ, @Direito Militar _ABA RJ. E essa semana, na quinta-feira, estarei no Congresso de Direito Previdenciário, primeiro Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. Fui convidado para palestrar lá em Recife, e lá eu estarei. O primeiro dia de palestras vai ser no dia 18, 19 e 20, então no dia 18 eu vou palestrar lá sobre a pensão militar pós-lei 13.954, um assunto que nós conversamos bastante aqui no canal e que eu vou falar lá neste evento presencialmente, tá bom? Bom, meus amigos, e aí, o que é a lacuna? Quem está na lacuna? E como é que isso está se desenrolando na via administrativa, na via judicial, em cada uma das Forças Armadas? Primeiro ponto, o que é a lacuna? A lacuna é um fenômeno que atingiu muitos militares, que acabaram perdendo muitos dos seus direitos com a medida provisória 2215 e, entretanto, não tiveram a contraprestação prevista na própria medida provisória. De que direitos nós estamos falando? Nós estamos falando aí de muitos direitos que foram suprimidos com a medida provisória 2215, por exemplo, a limitação do tempo de serviço, o fim do posto acima e a própria limitação do adicional de habilitação, um adicional de habilitação que foi inicialmente de valores muito baixos e que poderia vir a ser melhorado com a qualificação desses militares. Acontece que muitos desses cursos jamais foram disponibilizados, para não dizer jamais, foram disponibilizados há pouquíssimo tempo, 2018, 2019. Que cursos são esses? São cursos que, por exemplo, levam os militares que antes faziam, no máximo, cursos de aperfeiçoamento e agora poderiam fazer cursos de altos estudos e ter percentuais de adicional de habilitação muito melhores. A lacuna, na prática, atingiu muito mais aqueles militares praças, porque para os oficiais havia muitos cursos de altos estudos de carreira. Acontece que os praças terminavam aí a sua carreira geralmente com cursos de aperfeiçoamento e percentuais bem menores. Por que é que a Lei 13.954 deixou isso ainda pior e muito mais evidente? Porque a Lei 13.954 escalonou o adicional de habilitação de acordo com as faixas que já existiam. Então, o adicional de habilitação de aperfeiçoamento, que no passado era de 20%, e os altos estudos, eram de 30%, uma diferença de 10%, mas não era uma diferença tão expressiva,
se compararmos com o que vão chegar esses valores em 2023, que o aperfeiçoamento vai chegar no máximo a 45%, e já os autos estudos 1 vão chegar aí até 73% do valor do soldo. Lembrando que o adicional de habilitação incide sobre o valor do soldo. Então, a Lei 13.954 deixou ainda mais evidente essa diferença e ainda mais evidente o prejuízo sofrido por esses militares. Muito bem. O Exército acabou disponibilizando cursos de Altos Estudos 2, já com o Chacal, lá em 2015. Depois, em 2017, de Altos Estudos 2, o Chacal passou a ser Altos Estudos 1. Então já existe no Exército há mais tempo essa discussão, já existem ações de equiparação de militares do Exército há mais tempo, muito antes da Lei 13.954, desde a criação do curso de Altos Estudos 2 em 2015 e depois da melhoria desse curso até Altos Estudos 1 em 2017. E as outras forças, Marinha e Aeronáutica, simplesmente nada fizeram. Dormiram por 18, 19 anos, pelo menos. A Marinha foi fazer os seus cursos de altos estudos disponibilizados para a praça em 2019, já com a tramitação do projeto de lei 1645, que depois veio a se tornar a Lei 13.954. E a Aeronáutica um pouco antes, em 2018. Então, como eu disse a vocês, existem muito mais ações dessas do Exército, porque começou há muito mais tempo, e também porque o Exército tem o maior efetivo entre essas três forças. E aí, quais são os militares que estão na lacuna? Vimos que não são todos, certo? Então, quais são eles? São aqueles militares que foram para a reserva depois de 2001, depois da medida provisória 2215, sem alguns dos direitos que havia ali antes, em 2000, e que não tiveram a oportunidade de fazer os cursos que os qualificassem à melhoria do adicional de habilitação. Então, muitos militares que foram para a reserva de 2001 a 2015, no caso do Exército, 17, ainda no caso do Exército, 2018, no caso da Aeronáutica, e 2019, no caso da Marinha, podem sim estar na lacuna. Desses militares que estão na lacuna, todos devem ter algum tipo de reparação e devem ter a melhoria do seu adicional? Olha, eu entendo que sim, porque toda a lacuna é uma ausência de direito que precisa sim ser reparada. E agora, todos estão conseguindo esse tipo de reparação, ou na via administrativa, ou na via do Poder Judiciário? Bom, como eu disse aos senhores, há muito mais ações do Exército nessa área, muitas delas procedentes, algumas até improcedentes, mas a maioria delas procedentes, e há ainda, no caso do Exército, ações judiciais transitadas em julgado, coisa que não existe para a Marinha e para a Aeronáutica. No caso da Aeronáutica, eu tenho conhecimento apenas de uma ação que acabou sendo julgada improcedente. E recentemente tivemos conhecimento de uma ação procedente, sentença de mérito procedente, com a concessão de tutela antecipada na própria sentença. Quer dizer que aquela sentença pode ser executada de imediato. Quer dizer que aquela sentença surtirá os seus efeitos de imediato, porque também, junto com a sentença, foi concedida a tutela de urgência. E aí vocês, são militares do Exército, Marinha e Aeronáutica? Alguns de vocês estão nessa situação da lacuna? Ou vocês conhecem alguém que está nessa situação da lacuna? Deixe aqui para mim nos comentários, por favor. Bom, lembrando aos senhores, nosso e-mail atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Essa semana, na quinta-feira, estarei em Recife, no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. Fui convidado para palestrar nesse Congresso de Direito Previdenciário e estarei lá, então, na quinta-feira, dia 18. O Congresso se estende pelo dia 18, 19 e 20. E o link com todas as informações você encontra aqui na descrição do vídeo, tá bem? Lembrando aos senhores e às senhoras
dia 20 de outubro, lá no Clube Militar, teremos o segundo seminário de Direito Militar da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, da qual eu estou como presidente neste momento. Vou trazer mais informações para vocês, tanto aqui no canal, quanto no Instagram da comissão, que é o @direitomilitar_ABA-RJ. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.